Vamos agora rapidamente para a nossa segunda parte, para a segunda parte da nossa aula dos filos de deuterostômio, né? Já falamos dos equinodermos, invertebrados, dos cordados, invertebrados. Agora vamos falar aí dos vertebrados. Grupo mais familiar para vocês, e eu já vou mostrar um pouquinho para vocês, 2 slides para mostrar para vocês como eles são. Então esse aqui eu vou tentar tirar minha cara da frente, mas ele mostra a evolução e a diversificação de todos os grupos de vertebrados. É uma árvore filogenética estilizada, desenhada, né? É um desenho bem legal. Os grupinhos aí, os ramos coloridos são os que estão vivos. E todo esse povo aqui, né, que está sem colorir, é porque já foram extintos. Aqui acho que são anfíbios extintos. Aqui embaixo os dinossauros, ó. Né, aqui os répteis sobreviventes, cadê as aves? Depois eu acho, pode estar até atrás da minha cabeça aqui. Aqui os mamíferos, né, baleias, sobreviventes, todos os grupos ancestrais aqui, ó, extintos. Então é uma diversidade bacana. E apesar de a gente ver o número de espécies não é muito grande, já vou mostrar o próximo slide, a diversidade de formas e tamanhos é enorme. Né? O maior animal do mundo, que existe hoje, provavelmente que já existiu a baleia azul. E você compara isso com um sapinho que cabe na unha do meu dedo, ou com um beija-flor, que é um pouco maior que uma abelha, é um beija-flor cubano, né? Que é uma espécie que é a menor ave que tem, é um pouquinho maior que uma abelha só, né? É uma mamangava, praticamente, o tamanho do bichinho. Né? Isso sem contar todas as formas diferentes aquáticas de peixes, né? Todas as formas extintas, dinossauros. É um grupo que conseguiu uma diversidade de formas, tamanhos e jeitos de viver enorme. O número de espécies está aí, né? A maioria de todos os vertebrados são peixes, os mamíferos, ó, 4.000 espécies. As aves, pouco mais que isso. Né? Comparando com os milhares que a gente viu para artrópodes, é um número pequeno. Sem falar que aves e mamíferos é muito difícil a gente achar espécies novas. Todas as espécies que a gente conhece, muito provavelmente são todas ou quase todas as espécies que existem. Não é como inseto que a gente está sempre descobrindo um bichinho pequenininho lá que não foi estudado. Mamíferos e aves são animais grandes, são animais nem todos diurnos, mas são animais conspícuos, são animais, né? Então, para a gente achar uma espécie nova desses grupos, então é mais ou menos isso aqui que tem mesmo no planeta hoje. Né? Não vai mudar muito. Se mudar, é o que a gente chama de espécie críptica. Né? Isso tem em aves. Você vê as araras lá, parece que é tudo igual. Você vai analisar o DNA, você vê que tem 2, 3 espécies lá diferentes. Visualmente elas são iguais. Normal. Tá? Acontece às vezes, e quando acontece é notícia. Não é notícia quando alguém descobre uma espécie nova de insetos. Isso acontece todo dia. Quando descobre uma espécie nova de ave. Então, tá aí a diversidade, né? A maioria dos vertebrados são peixes. Vamos começar a analisar essa diversidade o quanto antes, porque, como eu falei antes, essa aulinha é um pouquinho mais comprida, um pouquinho mais longa. Bom, então o que é um vertebrado? Vertebrado, a primeira coisa, é um cordado. Ele tem todas as características que a gente viu na última aula de cordados. Notocorda, tubo nervoso dorsal, cauda posanal, fendas faringianas. Muitas dessas espécies, tipo na nossa, essas características aparecem só no desenvolvimento embrionário, mas aparecem. Né? A notocorda era substituída pela coluna vertebral. E aí já vem o primeiro. Vertebrados têm coluna vertebral, que protege, né, o tubo nervoso. Mais do que isso, tem o crânio. Cadê? Devia estar aqui. Devia estar aqui, né? A gente vai ver que nem todos, tem um grupozinho aqui que não tem coluna vertebral, que está nos vertebrata, mas é porque todos os vertebrados eles têm um crânio, né? Uma estrutura óssea, ou uma estrutura rígida, né? Às vezes é cartilaginosa, protegendo aí, né? E são essas as características dos vertebrados, tá? Então aí, ó, em mais detalhes. Crânio, endoesqueleto ou cartilaginoso ou ósseo. Então tem um esqueleto interno. Cérebro com 3 partes, a gente vai ver isso quando a gente falar de neurobiologia, né? E coluna vertebral. São as características de todos os vertebrados. Aqui a diversidade, a gente já mostrou essa imagenzinha antes. Já falamos de todos esses caras. Né? Vamos começar a falar de todo esse povo agora. E o primeiro grupo, o grupo mais basal,
teoricamente mais parecido com o ancestral dos vertebrados é o grupo que a gente chama de agnatos. Por que agnatos? A é negação, gnato é mandíbula. São os organismos que não têm a mandíbula. A mandíbula foi uma grande ideia que muitos vertebrados tiveram, esses não, né? Que a evolução teve, na verdade, a evolução favoreceu, porque permite uma manipulação legal do alimento, mas esses organismos basais, eles não tinham essa mandíbula, tá? Eles são agrupados no grupo do agnatos. Hoje em dia a gente tem uma dúvida se esse grupo é verdadeiro ou não, se existe um grupo filogenético mesmo chamado agnatos, ou se são só dois peixes que calham de ter essa característica primitiva de não ter mandíbula, né? São as lampreias, que é essa aqui, e o peixe bruxa. São os animais que vocês estão vendo, não são lá muito bonitos. Eu acho eles legais, né? São esquisitos, né? Mas não são muito bonitos. Eles, além de não ter mandíbula, não tem nadadeiras pares, tá? Esse é um peixe bruxa, ele não tem nadadeira par, e como eu falei, ele não tem nem coluna vertebral, ele só tem o crânio. É o grupo mais basal de todos os vertebrados, tem um esqueleto cartilaginoso, né? E praticamente cegos, eles se guiam por outros sentidos, provavelmente essas cerdas sensoriais que eles têm na boca. São animais detritívoros, comem detritos do fundo do mar, do lago, né? Soltam muco quando se sentem ameaçados, fica tudo gelecoso para escapar. E o esqueleto é cartilaginoso. Esses animais eles conseguem dar nó no próprio corpo, de tão cartilaginoso, de tão maleáveis que eles são, né? Peixe bruxas. Então aí, ó, aqui, ó, ele dando nó. Ele consegue dar nó para tirar o muco do próprio corpo. Né? Tem aqui as fendas faringianas, as aberturas da faringe, né? E aqui as estruturas mandibulares, o encéfalo, tubo nervoso dorsal, a notocorda, características de cordado. São cordados. O outro grupo de agnatos são as lampreias. Esses são animais ectoparasitas. Eles usam essa boca em forma de ventosa para grudar em peixe e sugar o sangue dos peixes. Geralmente fazem isso com peixe, não fazem isso com animal de sangue quente, né? Também não tem mandíbulas, também não tem apêndices pares. Já tem um esqueleto cartilaginoso, fendas branquiais, são peixes aí. Tá aqui, ó. Aqui a lampreia parasitando um peixe. Beleza, né? Então elas como ectoparasitas de peixes invertebrados. Perceba, o peixe tem nadadeiras pares, tem nadadeira peitoral e aqui a ventral. As lampreias não. Né? E o peixe tem mandíbula, a lampreia não. Esses são os grupos mais basais, os agnatos. Seguindo aí um grupo diferente dos agnatos, e aí os peixes eles têm vários grupos diferentes. Peixe não é um grupo filogenético como a gente vai ver daqui a pouco, né? Eles não têm uma característica que define. É só um nome amplo que se dá para esses animais que têm respiração branquial, são vertebrados e vivem nas águas. Então, o primeiro grupo que a gente viu são os agnatos, agora a gente vai ver os chamados peixes cartilaginosos, como o próprio nome diz, é o condrictes, né? Peixes que têm todos um esqueleto cartilaginoso, eles não têm um esqueleto ósseo. Esse grupo dos condrictes envolve aí os tubarões, alguns dos animais mais legais e bonitos. Eu nunca trabalhei com eles, mas são os animais mais legais e bonitos que eu acho que existem. As arraias, e aqui não tem nenhuma imagem, mas as quimeras também são os animais meio estranhos que vivem em grandes profundidades. Também são peixes cartilaginosos. Então aqui, mais uma imagem de um tubarão. Tá. Esses caras já têm nadadeiras pares e vejam só que legal, ele já tem um arco branquial modificado para ter mandíbulas, tá? Eles vão ter muitas características diferentes dos outros peixes, os peixes chamados ósseis, que a gente já vai ver, mas eles já ganharam essas coisas, já tem nadadeiras pares que auxiliam na natação, auxiliam muito no equilíbrio na natação, e a mandíbula que assim, auxilia na manipulação e na destrinchar o alimento. Tá? Como todos os cordados eu não falei, mas já que eu estou nessa imagem eu vou falar, tem musculatura segmentar em forma de W, né? Lembra que no anfíoxano em forma de V, aqui já é em forma mais... são animais segmentados, coluna vertebral ainda que cartilaginosa, né? Cérebro, o tubo nervoso é protegido pela coluna vertebral e as nadadeiras pares. Tá? Esses animais, obviamente, respiram por... Eu devia ter deixado na última... Respiram por respiração branquial, eles vão engolindo a água passa pelas fendas branquiais e sai. E aí eles fazem as trocas gasosas ali nas brânquias. Né? Eles têm sempre que estar engolindo água.
né? Então, mesmo quando eles estão em repouso, você vê que a boca do tubarão ela fica às vezes abrindo e fechando para a água ir passando pelas brânquias. No intestino, eles têm essa válvula espiral no intestino que aumenta a absorção, a absortividade do alimento, né? O alimento ele precisa ser digerido e absorvido, os nutrientes precisam ser absorvidos. E para isso, quanto maior a área, quanto maior o tempo que o alimento fica no intestino, melhor. Então, se o alimento passasse direto, o animal não ia conseguir absorver todos os nutrientes, mas ele não passa direto. É tipo uma escadinha espiral, ele tem que ir passando aqui espiralmente, vai passando, passando, passando. E nessa brincadeira, os nutrientes vão sendo absorvidos, né? Então eles têm uma válvula espiral no intestino. Que mais? Aí falei das brânquias, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Vou falar da circulação dos peixes em geral daqui a pouco, mas é uma circulação simples. O sangue passa pelo coração, passa pelas brânquias e vai para o corpo, fim de papo, volta para o coração e faz isso, é muito simples. O intestino com essa válvula espiral, um fígado geralmente muito desenvolvido que acumula óleos para diminuir a densidade desse animal. Esse animal ele não tem muito como, vamos dizer assim, ele não tem muito como boiar, vamos dizer assim, né? Ele não tem um controle muito refinado sobre a profundidade que ele tem na água. Ele tem que nadar para cima ou nadar para baixo para se ele quer subir ou descer na coluna d'água, né? E o que ajuda ele é que esse fígado cheio de óleo diminui a densidade total dele, então ele fica numa densidade igual à da água, é muito fácil para ele subir ou descer. Se ele fosse muito denso, mais denso que a água, seria difícil para ele subir, ele ia tender a descer sempre, né? Então esse fígado ajuda. A gente vai ver que outros peixes têm estratégias muito diferentes para lidar com isso. Mas os tubarões eles fazem isso. Se eles têm que nadar para cima e para baixo, se eles querem subir ou descer, e o fígado diminui a densidade deles, ajuda eles a fazerem justamente isso. Diferente dos peixes cartilaginosos, temos os peixes ósseos. O próprio nome, ou osteíctes, que quer dizer literalmente peixe ósseo. O próprio nome já diz. São peixes que têm o esqueleto que ósseo, né? Já não é mais um esqueleto composto por cartilagem. A gente vai ver muitas características diferentes dos condrictes. É um grupo, a maior parte da diversidade dos animais, dos vertebrados, está aí dentro desse grupo, dos osteícteas, tá? 20 mil espécies, mais ou menos, e uma grande diversidade. Esses bichos vivem eminentemente na água, uma outra espécie consegue sair um pouquinho, pá, né? Mas eminentemente na água. Também tem a respiração branquial, a gente vai ver, também são adaptados para viver na água. Então aqui tem um peixe, é um peixe, tá, pessoal? Os outros eu sei o nome. Esse aqui é um linguado, esse peixe muito curioso, né? Que ele mudou totalmente a simetria dele, ele é um bicho assimétrico, na verdade, né? Você vai ver o olho dele é todo torto, porque ele nasce com o embrião dele tem os olhos assim, e aí um dos olhos migra para o outro lado para ele poder ficar deitado desse jeito, camuflado no fundo do mar. Aqui é uma barracuda, é um peixe que eu também acho muito legal, né? E aqui um bagno, um peixe sem escamas, é um peixe. Bom, peixes ósseos têm um esqueleto ósseo, nadadeiras pares, vocês estão vendo, né? A gente vai falar um pouquinho mais dessas nadadeiras nos próximos slides. Eles têm um opérculo que protege as brânquias. Vocês já viram peixe, com certeza, né? Para você ver se o animal tá bom, você olha a branca. Geralmente, quando é um peixe ósseo, tem que levantar um bagulho duro, um osso, uma estrutura óssea que é o opérculo. Aí você vê as brânquias. Esses bichos também. A água entra pela boca, tem que passar pelas brânquias e sai ali pela abertura do opérculo, né? Esses animais, como eu falei, eles têm uma estrutura diferente para lidar com como eles se movimentam ao longo da coluna d'água, que é a bexiga natatória. Eu acho que vai ter outro slide, então eu vou falar mais dela daqui a pouco, né? Mas eles têm uma bexiga natatória que ajuda eles a boiar ou afundar. Eles têm, de novo, o sistema digestório completo, a circulação deles é simples, eu acho que vai mostrar isso, se não mostrar, é aquela coisa, sai do coração, passa pela branca e vai para o corpo. Sistema digestório completo, sem grandes novidades, né? O sistema nervoso também, o cérebro e o tubo nervoso protegido pela espinha dorsal. E eu ia falar mais uma coisa. Sim, eles geralmente têm uma linha lateral que os auxilia a se. É um órgão sensorial que auxilia a ver a movimentação da água e o equilíbrio deles na água. Essa linha lateral auxilia no equilíbrio desses animais. Tá? Acho que no próximo slide aqui, ó, nesse animal que eu acho que é um ciclídeo, dá para ver legal
que é a linha lateral. Ele tem uma de cada lado, ajuda esse animal a se orientar. Tá? Então aí algumas características, vamos só descrever esses bichos rapidamente. Geralmente tem escamas dérmicas, escamas ósseas, né? Os condrites também têm escamas, mas são escamas de uma estrutura totalmente diferente. Tem glândulas que produzem muco na pele, ajudar a hidrodinâmica do peixe. Barbatanas estruturados próximos, finos e flexíveis. Linha lateral, mandíbula opérculo. E é isso aí. Grande diversidade. Esses são os peixes. Vamos ver se aparece a brânquia. Então a brânquia desses animais fica protegida pelo opérculo. Como eu falei, a água entra pela boca, passa pela brânquia e sai. E aqui nas brânquias é que ocorrem as trocas gasosas desses animais. Tá? Aqui ó, dá para ver de novo muito bem a linha lateral. Esse órgão permite ao animal se equilibrar dentro da água. E aqui a bexiga natatória do bicho. Né? Ela tem uma glândula que produz gás que enche essa bexiga. Então a bexiga enche e esse animal fica menos denso. Ele vai para cima, ele começa a boiar. E você tem uma estrutura que chama oval, com músculos que contraem essa bexiga e dissolvem esse gás dentro da circulação do próprio animal. Então a bexiga vai murchando e esse animal vai submergindo. Então ele tem um controle muito fino sobre a movimentação dele vertical na coluna d'água. Os peixes ósseos eles têm esse controle muito fino por essa bexiga natatória. Alguns peixes têm uma ligação dessa bexiga com, como está aqui, ó, com o sistema digestório. Então eles podem engolir ar, né? E em alguns peixes essa bexiga natatória faz a função de um pulmão muito primitivo, permite trocas gasosas também, né? Mas a função principal dessa bexiga natatória é auxiliar o bicho a se locomover na coluna d'água. Não é diferente do que acontece no submarino. O submarino também ele tem lastro e câmaras que se enchem de água e se enchem de ar à medida que o submarino vai submergir ou emergir. O princípio é o mesmo. O funcionamento é lógico diferente. Tá? Bom, circulação eu já falei, é uma circulação simples. Cadê o coração? Tá aqui. Coração bicameral, tem um átrio e um ventrículo. O sangue chega pelo átrio, passa para o ventrículo. Do coração vai para as brânquias e das brânquias vai para o corpo já para voltar para o coração. A gente vai ver que nos outros organismos essa circulação é bem mais complicada, mas esses organismos ela é bem simples. Está aqui também, eu vou tirar minha cara do caminho. Né? Estrutura interna do peixe. Dá para ver todas as coisas que geralmente quando a gente compra peixe a gente tira, né? São os miúdos. O que a gente come é a musculatura segmentar que esse bicho tem aqui no lombo, que é o filezinho gostoso de peixe, aquele sushi bacana, que é o que a gente come geralmente. Tá? Bom, uma característica muito interessante nesses animais é a excreção e, mais importante, a osmorregulação, porque esses bichos vivem em ambientes aquáticos, eles têm que controlar não só mandar os excretas para fora, mas também quantidade de água e sais que está no corpo deles, que vai variar dependendo do ambiente que esses caras estão. Para começar, os osteítes excretam amônia, que é um excreta tóxico, mas que é muito diluído na água, então não tem problema para eles. Já, se a gente excretasse amônia, a gente ia ter que excretar muita água junto para não morrer intoxicado com a própria amônia produzida. Por isso a gente vai ver excreta ureia, e os peixes ósseos também excretam ureia. A gente transforma toda a amônia em ureia, que é menos tóxica, tá de boa, sai no xixi tranquilo. Os osteítes não precisam, eles vivem na água, eles podem diluir isso legal. Problema da osmorregulação. Tem peixe que vive em água salgada, tem peixe que vive em água doce. E a maioria dos peixes não pode, ou não faz isso com frequência, ou faz isso só uma vez na vida, mudar de um ambiente para outro. Tem peixes que têm uma adaptação, vivem em água salobra ali, beleza? Mas muitos deles ou vivem em água salgada ou vivem em água doce, e se você troca, ele acaba não sobrevivendo. Isso tem a ver com a osmolaridade, com a quantidade de sais e água relativa na água. Né? Então, o que acontece com o peixe de água doce? É esse aqui. O peixe de água doce ele vive num ambiente hiposmótico ou hipotônico. A água que ele vive é muito menos concentrada do que o corpo dele. O que significa que a água que ele vive tem muito menos sal que o corpo dele. Né? O que esse animal acaba fazendo? E a tendência dele é perder sais e ganhar água. Que a água tá sempre, ele não bebe, mas a água está sempre entrando
fluido passivamente para o corpo dele, porque ele é mais concentrado que a água, por um processo chamado osmose. Ele está sempre ganhando água. Vocês devem ter visto isso ano passado. Se não viram, me perguntem, que eu respondo para vocês. Tá? O que esse bicho faz? Ele faz muito xixi. Toda a água que entra no corpo dele, ele está sempre gastando energia para liberar essa água toda. Sai água, sai. Né? E ele gasta energia também para reter o máximo possível de sal no corpo dele. Barulho de batalha, né? Lasers e coisas assim, é meu filho, tá, pessoal? Desculpe. Ele devia estar em aula, mas a gente está sem internet aqui, eu tô só gravando essa aula offline, né? Enfim, depois eu reclamo ao vivo com vocês da minha operadora de internet. Eu gasto uma aula só para reclamar, é brincadeira, tá? Não vou fazer isso não, com o tempo de vocês e com o meu. Então esses são os peixes de água doce. Liberam toda a água que tem de entrar no corpo deles e retém todo o sal. Vocês já devem ter imaginado que quando o peixe é de água salgada, o caminho é inverso. O meio do peixe é muito mais concentrado de sal do que o próprio peixe. Ele tende a perder água naturalmente, né? E aí, como ele faz? Ele bebe muita água, porque ele está sempre perdendo, então ele está sempre tomando essa água, e ele tem mecanismos, ele gasta energia para retirar na ureia o máximo possível de sais. Então ele joga fora os sais. Ele tem às vezes glândulas especializadas para jogar fora os sais na água que ele bebe e reter essa água. Então, nesses peixes, esse problema de osmolaridade é quase que oposto em um e no outro. Beleza? Falamos já do grupo dos peixes, vamos falar agora do grupo dos anfíbios, da classe dos anfíbios. Vamos entrar nas características. E as características que esses organismos têm para viverem pelo menos uma boa parte do tempo no ambiente terrestre. Se você quer saber como, há muitos milhões de anos atrás, esses animais que até então eram aquáticos migraram lentamente e venceram os desafios de se viver em terra firme, né? Eu tenho algumas recomendações para vocês. A primeira é o livro A Beira d'Água, do Carl Zimmer. Já é um livro antigo, o conhecimento desse livro deve ter sido muito atualizado de lá para cá, mas é um livro maravilhoso. Muito bom, né? E a série de documentário Seu Peixe Interior, vou deixar aqui embaixo. Tem em português na internet que eu sei. Seu peixe interior, seu réptil interior, seu primata interior. Mostra como essas características ficaram ainda hoje em animais tetrápodes terrestres. A gente ainda tem as características dos nossos antepassados evolutivos. Recomendo muito. Por enquanto eu só vou dizer, um grupo de peixes com a nadadeira lobada. A nadadeira foi se transformando cada vez mais num apêndice terrestre. Esse peixe usava esse apêndice para, primeiramente, pular de poça em poça em regiões lacustres, né? E de uma poça para outra, ou fugir de predadores, talvez saindo da água, ou pegar uma comidinha fora d'água e voltar. Como alguns peixes fazem ainda hoje. Tem o mudskipper que faz exatamente isso, ainda hoje. Né? E você tem fósseis que mostram peixes que toda a estrutura corporal indica isso. O principal deles é o Tiktaalik roseaceae. Tem livros sobre esse cara também. Né? E aí deu-se origem a esse grupo que hoje a gente chama de anfíbios e que tem alguns grupos remanescentes ainda hoje. Já foi um grupo muito mais diverso. Qual é a desses caras? Vamos para os anfíbios. Né? Anfi 2, bio, vida, duas vidas. Vivem no ambiente aquático, vivem no ambiente terrestre, tem a ver com o ciclo de vida deles. Esses animais têm parte do ciclo de vida, como girinos no ambiente aquático, eles passam por uma metamorfose e vão para o ambiente terrestre. Tem um esqueleto ossificado com 4 apêndices, são tetrápodes, é o que a gente chama. Né? A pele deles é fina, úmida e cheia de glândulas. A gente vai ver na próxima slide. Por quê? Primeiro porque eles têm pulmões, mas eles realizam respiração pela pele. A troca de gases pode acontecer nesses animais pela pele. Para isso a pele tem que ser fina e úmida, com uma pouca queratinização. Né? Eles também têm pulmões, tem muitas glândulas na pele, tanto de veneno quanto de substâncias líquidas, muco, né? A maioria são predadores e a gente vai ver um pouquinho da diversidade. Você tem 3 grandes grupos de anfíbios. Os anuros, que não estão aí, que é o mais comum, são os sapos, rãs e pererecas, vão estar no próximo slide. As gimnofionas, né, ou cobras cegas, não é uma cobra, tá? Parece mais uma minhocona. Tem o hábito fossorial da minhoca, vive na terra úmida, né? E as salamandras, que são os urodelas. Tá? Poucas espécies no hemisfério sul das salamandras, são animais mais conhecidos no hemisfério norte. Aqui o sapinho, uma rãzinha que eu falei já, tamanho do dedo, sapinho de ouro da Mata Atlântica. Aqui
uma rã, né, ou perereca, até onde eu sei não existe diferença clara entre sapo, rã e perereca, né? Perereca geralmente tem essas ventosas nas patas, mas eu não entendo se isso é um grupo biologicamente aceito dentro da comunidade. Para mim é só nomenclatura do dia a dia, né? E aí, o ciclo de vida, né? Então, esses animais têm a fase larval, o girino, que vai se desenvolvendo, vai passando por uma metamorfose. A fecundação é externa, geralmente a fêmea bota ovos e o macho fecunda esses ovos externamente. Os anuros, os sapos e rãs realizam esse amplexo, né? E dependem ainda da água para reprodução, apesar de serem animais terrestres ou que vivem em ambientes úmidos, tal. Esses são os anuros. Faltou faltou falar das glândulas, isso mesmo. Então, a pele deles é fina e muito glandular, com glândulas de muco e, em particular, os anuros têm essas glândulas chamadas paratoides que produzem veneno. Nem todo sapo é venenoso para nós, né? Mas todo sapo tem essa glândula e produz, né? Nem todo sapo tem, alguns sapos são muito venenosos e aí lembrem a diferença entre venenoso e peçonhento, né? Peçonhento é quando te morde você morre. Venenoso é quando você morde, você é que morre. Então, se você morder o sapo, você morre. Tem sapo que é venenoso nesse nível, né? Ele não é peçonhento, ele não vai te morder, te injetar veneno. Mas se você morder ele, é um sistema de defesa. Por conta dessas glândulas paratóides. Beleza? Anatomia interna e circulação dos animais. A circulação dos animais é dupla. Eles têm um coração com 3 cavidades, um ventrículo e 2 átrios. O ventrículo manda o sangue. Cadê o ventrículo? Manda o sangue para o pulmão. Do pulmão o sangue volta para o coração e idealmente vai para o corpo. Rola uma mistura, mas a anatomia do coração minimiza essa mistura, tá? É uma circulação dupla incompleta, porque rola essa mistura. Vai para o corpo e do corpo volta para o coração. E aí do coração vai para o pulmão. Então, a circulação dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração no caminho. Coração, pulmão, coração, corpo. Rola uma mistura de sangue no ventrículo, mas de novo, por conta da anatomia do próprio coração, essa mistura é minimizada. Legal.